Olá, pessoal! Estamos iniciando mais uma aula de matemática para o sexto ano. Nesta aula, o intérprete Darley e eu, a professora Maria Lima, falaremos sobre operações com números racionais. E nesta aula daremos um foco especial à adição, subtração e multiplicação de números racionais. Nós vamos iniciar analisando aqui esta situação. Thalita foi a uma lanchonete e pediu do cardápio apresentado ao lado um sanduíche de atum e um suco. Quantos reais ela gastou na lanchonete? Vejam aqui, ela pediu, um sanduíche de atum. O sanduíche de atum custa R$ 9,80. E ela pediu também aqui, um suco, que custa aqui R$ 6,35. Então, para saber quantos reais ela gastou, nós vamos aqui adicionar esses valores. Então, nós vamos adicionar R$ 9,80 com R$ 6,35. Nós vamos ver aqui duas maneiras de realizarmos esses cálculos, tá? Então, a primeira, nós vamos utilizar as frações decimais. Então, nós vamos escrever cada um desses números na forma de fração decimal. Nós temos aqui 980 centésimos. Vejam aqui, depois da vírgula, nós temos centésimos, tá? Mais 635 centésimos. Agora, nós vamos realizar aqui a adição de frações com denominadores iguais. Então, nós vamos conservar aqui o denominador e realizar a operação indicada com os numeradores. 980 mais 635. Então, nós vamos colocar aqui, 980 mais 635. Realizando aqui essa adição, nós temos aqui 5, 8 mais 3, 11, 1 mais 9, 10, mais 6, 16. Então, o resultado, 1.615. Agora, nós vamos realizar aqui uma divisão. A divisão de 1.615 por 100. Nós vamos escrever aqui o numerador e vamos deslocar duas casas decimais, tá? Nós vamos deslocar a vírgula, duas casas decimais para a esquerda. Então, nós temos aqui 1, 2. Nós vamos colocar a vírgula aqui, R$ 16,15 foi o valor gasto na lanchonete por Thalita. A outra maneira de realizarmos esse cálculo é usando o algoritmo usual. Então, nós vamos posicionar um número abaixo do outro, de forma que a vírgula fique uma abaixo da outra. Então, nós temos aqui 9,80 mais 6,35. Nós vamos posicionar aqui esses números de modo que fique vírgula abaixo de vírgula. E vamos adicionar aqui normalmente, tá? Então, aqui eu tenho 5, 8 mais 3, 11, 1 mais 9, 10, mais 6, 16. Nós vamos apenas colocar a vírgula aqui, vírgula abaixo de vírgula. Percebam que encontramos o mesmo resultado, tá? Então, a escolha do processo, a escolha da maneira que vamos utilizar para efetuarmos a adição de números racionais vai ficar a nosso critério. Ainda observando o cardápio da lanchonete, nós vamos informar aqui
quantos reais o sanduíche de queijo custa a mais que o de presunto. Percebam que aqui nós vamos realizar uma subtração. Então, nós vamos identificar aqui o valor do sanduíche de queijo e o valor do sanduíche de presunto. Olha aqui, sanduíche de queijo e o sanduíche de presunto. Então, para saber quanto custa a mais, nós vamos escrever aqui o valor referente ao sanduíche de queijo, que é de R$ 9,25. Nós vamos subtrair do valor do sanduíche de presunto, que é de R$ 8,60. Então, nós vamos escrever aqui esses números decimais, tá? Cada um desses números decimais na forma de fração decimal. Então, escrevendo aqui o primeiro número, que é 9,25, nós temos aqui 925 centésimos. Agora, nós vamos escrever aqui 8,60 na forma de fração decimal, tá? Então, 860 centésimos, tá? Aqui, ó, casa dos centésimos, depois da vírgula. Então, nós vamos realizar aqui essa subtração. Como nós temos aqui a subtração de frações com denominadores iguais, nós vamos conservar aqui o denominador e realizar a operação indicada com os numeradores. Nós temos aqui 925 menos 860. Então, nós temos aqui 65 centésimos. Agora, nós vamos escrever este número, né, 65 centésimos, na forma decimal. Para isso, nós vamos escrever aqui o numerador, que é 65, e deslocar a vírgula para a esquerda em duas casas decimais. Olha, uma, duas. Então, coloca a vírgula aqui e aqui um zero. Ou seja, quantos reais aqui o sanduíche de queijo custa mais que o de presunto? Então, nós temos aqui 65 centavos. Nós podemos realizar aqui esta mesma operação usando o algoritmo usual, escrevendo número abaixo de número, de modo que a vírgula fique abaixo da vírgula, e realizar a operação da subtração normalmente. Ó, vejam aqui, 9,25 e 8,60. Percebam que aqui ficou um algarismo abaixo do outro, tá? E vírgula abaixo de vírgula, tá? Então, realiza aqui a operação indicada e vamos obter também aqui 65 centavos. Utilizando uma calculadora, Mariana efetuou os seguintes cálculos: 10 vezes 5 inteiros e 317 centésimos. Olha aqui, que deu igual a 53 inteiros e 17 centésimos. 100 vezes 5 inteiros, 317 centésimos, que é igual a 531 inteiros e 7 décimos. E aqui, 1000 vezes 5 inteiros, 317 milésimos, que é igual a 5.317. Então, nós podemos notar que ao multiplicar um número decimal por 10, olha só o que acontece. A vírgula desloca-se uma casa para a direita. Percebam aqui, olha, nesta multiplicação, quando eu estou multiplicando por 10, a casa decimal aqui foi deslocada aqui
para a direita em uma casa decimal. Quando multiplicamos por 100, a vírgula desloca-se 2 casas decimais para a direita, tá? Sempre aqui para a nossa direita. Quando multiplicamos um número decimal por 1000, a vírgula desloca-se 3 casas decimais, tá? Para a direita. Então, nós podemos fazer de forma semelhante também para a divisão de um número decimal por 10, 100 ou 1000. Só que ao invés de deslocar a casa decimal para a direita, nós vamos deslocar a casa decimal para a esquerda. Então, quando formos dividir um número decimal por 10, 100 ou 1000, nós vamos deslocar a vírgula para a esquerda. Os preços por litro dos combustíveis de certo posto estão apresentados na placa. Então, nós temos aqui o preço da gasolina, do etanol e do diesel. Então, se a pessoa abastecer a motocicleta neste posto com 3 litros de gasolina, quantos reais ela vai pagar? Vejam que aqui o preço por litro de gasolina é de R$ 4,35. Então, ela vai pagar 3 vezes esse valor. 4, que é de R$ 4,35. Então, para realizarmos essa multiplicação, nós podemos escrever este número decimal na forma de fração decimal, tá? Então, vamos multiplicar aqui 3 vezes. Olha, eu vou escrever esse número aqui na forma de fração decimal. Nós temos aqui 2 casas decimais, tá? Então, aqui 2 zeros. Então, eu vou multiplicar 3 por 435 aqui e colocar o resultado aqui, tá? Então, vamos multiplicar aqui 3 vezes 435. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 3, 9 e 1, 10. 3 vezes 4, 12, mais 1, 13. Então, nós temos aqui 1.305. Nós vamos colocar aqui o denominador, tá? Então, para escrever esse número fracionário na forma decimal, nós vamos escrever aqui o numerador e vamos deslocar a vírgula aqui para a esquerda em 2 casas decimais, porque nós estamos aqui realizando uma divisão por 100, tá? Então, uma casa, 2 casas. Então, a vírgula será colocada aqui. Então, essa pessoa, ao abastecer com 3 litros de gasolina, pagará R$ 13,05. E finalizamos a nossa aula por aqui. Obrigada por sua participação e até a próxima aula.